Oi, amores. Estou aqui para nossa primeira aula. Vamos falar um pouquinho do conjunto dos números inteiros. É muito difícil estar aqui falando sem ver o rostinho de ninguém, sem chamar a atenção de ninguém. Estar falando com um computador e um celular. Preferi estar ali, mas tudo é por uma boa causa. Eu espero que estejam todos bem. De coração, estou morrendo de saudade de todos vocês, mas a educação não pode parar. Tem várias sugestões que eu dei dos aplicativos para se cadastrar, sugestões de atividade. Agora eu vou estar mandando bastante quiz para a gente exercitar o cérebro. Então vamos participar, não vamos deixar parar. Tentem divulgar para os colegas que não estão no grupo, ok? Então vamos falar um pouquinho agora dos números inteiros. Eu pedi para vocês ler algumas páginas do livro e responder algumas atividades sobre os conceitos dos números inteiros. Mas vamos lá. O que são os números inteiros ou os números negativos? São os números menor que zero. Então, sempre que eu tenho um valor menor que zero, ele vai ser um valor negativo e representado pelo sinal de menos na frente do número. Então, sempre que eu tenho um sinal de menos na frente do número, esse número é negativo ou qualquer número menor que zero. Até então, a gente viu os números naturais, que ele era do zero ao infinito, ou do conjunto dos naturais não nulos, que seria do 1 ao infinito. E os números inteiros ou negativos, eles vão ser os números menores que zero. Exemplo, menos 15, menos 1, menos 200, menos 77. Então, esses exemplos aqui são todos números negativos, porque eles têm o sinal de menos na frente, certo? Exemplos da atividade do livro. Vocês viram no livro alguns exemplos de aplicação, onde que é utilizado mais os números negativos. Um exemplo é temperatura, igual aqui, menos 5 graus Celsius. Então, quando a gente fala em temperatura, ela é negativa. Pode ser positiva ou negativa. Alguns noticiários, eles se equivocam um pouco, ou às vezes ao dar a notícia, já ouvi, né? Não estou falando mentira nem inventando, porque eu já vi. Eles falam a temperatura em Bom Jardim da Serra amanheceu menos 5 graus abaixo de zero. Opa, peraí. Ou é menos 5 graus, ou é 5 graus abaixo de zero. Quando eu falo abaixo de zero, eu já estou falando de valores negativos. Então, não precisa as duas informações, tá? Então, ou fala a temperatura amanheceu 5 graus abaixo de zero, isso já indica que a temperatura foi negativa, ou a temperatura amanheceu menos 5 graus Celsius, só, tá? As duas já é muita informação. Então, simplificar. Então, em temperatura, como vocês viram, saldo bancário, quando eu devo alguma coisa, isso quando a gente voltar às aulas, eu retomo um pouquinho ali da história dos números, como surgiu os números inteiros, da necessidade. Sempre nada surge por acaso, igual sempre falei para vocês. Sempre há uma necessidade do ser humano disso acontecer. Foi onde surgiu a necessidade de ter os números inteiros, que são os números negativos, principalmente para representar quanto eu devo. Então, se eu for tirar um saldo e tá aqui menos R$ 150, quer dizer que eu estou devendo para o banco R$ 150, estou com a minha conta negativa, certo? Às vezes eles falam, tô negativado no SPC, tô negativado, é porque eu não paguei a conta, tá? Deu para entender? Então, tá. Então, agora menos 15 metros. Outro exemplo, quando eu falo de altitude. Falei em altitude, tudo que é medido aqui na Terra, vamos supor, é acima do nível do mar. É como se o nível do mar fosse zero. Tudo acima é positivo, tudo abaixo é negativo. Então, uma montanha tem lá 1.000 metros. Tudo bem. Então, está acima do nível do mar. Agora vamos supor, Pedrinho mergulhou, ele faz a apneia, que é aquele quem fica mais tempo embaixo d'água. Tem até uma competição na Olimpíada de apneia, para ver quanto tempo a pessoa consegue ficar embaixo d'água. Então, o mergulhador, ele mergulhou 15 metros. Então, 15 metros negativo, ele estava abaixo do nível do mar. Captaram? Certinho? Dedinho de joinha? Ok. Outro exemplo fácil, pequei, olha só,
Deixa a Sorinha arrumar aqui, que feio. Que feio, que feio. Peraí, cadê o G? Achei. Olha só. Então, peguei 20 reais. Desculpa, peguei fazendo um erro. Mas vamos lá, peguei 20 reais emprestado com Pedro. Paguei 15 reais. Quanto tô devendo? Essa é fácil, né? Peguei 20 emprestado, tô devendo 20. Paguei 15, óbvio que eu devo 5 reais. Isso a gente consegue fazer mentalmente. Com dinheiro quase ninguém se perde, né? Mas olha matematicamente como é que eu faria. Menos 20 é porque eu devo 20. Eu paguei, então, mais 15. Isso quer dizer que eu ainda tô devendo 5 reais. A resposta é menos 5. Então, eu devo 20, paguei 15, tô devendo 5. Menos 5 é, ou eu escrevo menos 5, quer dizer que eu devo 5, ou, por extenso, eu escrevo estou devendo 5 reais a Pedro, certo? Representação do conjunto dos números inteiros. Os números naturais, o conjunto dos números naturais era pela letra N, lembra? Do zero ao infinito e o N com asterisco era do 1 ao infinito, que quando tem o asterisco, que são os conjuntos não nulos, que é quando é não nulo que o zero não está incluso. Então, nesse caso, agora é a letra Z, vem aqui o reticências, porque o conjunto é infinito. Então, aqui um exemplo, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o mais infinito. Então, eu tenho a partir do zero, zero é a minha origem, vai vindo, menos 1, menos 2 nessa ordem, até o menos infinito, e aqui para a direita também os positivos até o infinito, 1, 2, 3, 4 até o infinito, certo? O Z com asterisco quer dizer que é no conjunto dos números inteiros não nulos, quer dizer qual o elemento que sumiu daqui? O zero. Então, vem do menos infinito, ó, e até o mais infinito, menos o zero. Então, tem um asterisco aqui, é não nulo. Captaram? Representação na reta numérica. Eu tenho uma reta, desenhei a reta, esse intrometido já ficou aqui, desculpe-me. Então, olha só, aqui tem o R, uma reta representada sempre com uma letra minúscula, tá? Então, eu vou ter um ponto de origem, que é o zero. Então, o zero é a origem para a reta. Então, todos os valores que tiver aqui à direita vão ser positivos e à esquerda vão ser negativos. Então, vou começar aqui à direita. Depois do zero vem quem? O 1, depois o 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. E aqui para a direita, começando a partir do zero, eu vou ter o quem? O menos 1, agora aqui para a esquerda, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5. Isso vai para a direita até o mais infinito, os positivos a partir do zero até o infinito, e para a esquerda, os negativos até o menos infinito. Essa é a representação da reta numérica dos números inteiros. Cada número destacado numa reta, a reta está aqui, ele é chamado de abscissa. Se eu ouvir falar essa palavra, é usada bastante. Então, 2 pode ser uma abscissa da reta. Isso quer dizer que cada número desse aqui pode ser chamado de abscissa. Menos 4, menos 1, 5, 0, todos eles podem ser chamados de abscissa. O que eu posso observar aqui? Se eu indo, quanto mais para a direita eu ir, eu vou somando uma unidade. Daí a gente vai lembrar um pouquinho de sequência que a gente viu. Sequência, ela tem uma lógica. Na reta, nos números inteiros, vai de 1 em 1. Entre o 0 e 1, nos números inteiros, não tem nenhum número. Então, é 0, 1, 2, vai de 1 em 1. Eu vou somando uma unidade para obter o número posterior. Então, ó, menos 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. Agora, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E assim por diante. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. E assim infinitamente. Isso para a direita. Se eu for para a esquerda, se eu voltar, eu vou tirando, ó. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, tá ali.
2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. E menos 1 menos 1, menos 2. Então, eu vou vindo para a esquerda, eu vou tirando 1. Tô indo para a direita, eu vou somando 1. Ah, professora, menos 1, menos 1, menos 2. Isso a gente vai ver nas operações depois, mas é só pensar. Devo R$1. Pedi mais R$1 emprestado, eu tô devendo quanto? Devo 2. Então, esse dever 2, ele é representado por um número negativo, menos 2. Então, pensa, dever é negativo, certo? Através da reta, podemos fazer as seguintes análises. Quanto mais para a direita, então, quanto mais para a direita tiver meu número, maior ele é, em valor numérico, tá? Quanto mais para a direita, maior o número. E quanto mais para a esquerda, vai ser menor o número. Menos 100 é bem menor que menos 4, tá? Então, quanto mais para a esquerda, menor o número. Captaram? Memorizem isso. Quanto mais eu vim para cá, maior. Quanto mais eu descer, menor. Antecessor e sucessor. Como nos números naturais, os números inteiros, todos eles também vão ter o número que vem antes e o número depois. Nos naturais, se vocês estão lembrados, o zero não tinha antecessor, porque o número natural vai do zero ao infinito. Já no número inteiro, como engloba os negativos e positivos, ele vai ter antecessor, ele vai ter sucessor. Todos os números, tá? Não vai ter nenhum caso que não vai existir, a não ser que seja um número com vírgula, decimal ou número fracionário, certo? Tem a reta numérica, botei aqui para nós ver de exemplo. Vamos supor aqui o número 8. O número 8 é um número positivo, é um número inteiro também, porque os números inteiros incluem os naturais e os números negativos. Quem é que vem antes do 8? O antecessor de 8 é 7 e o sucessor de 8, 9. Então, o antecessor é 7, o sucessor é 8. Agora o zero. O zero agora tem antecessor, olha que legal. Tem antecessor. O zero tá aqui. Quem é que vem antes do zero? O menos 1. E quem é que vem depois do zero? O 1. Então, o antecessor é menos 1 do zero, o sucessor é 1. Agora, o menos 3. Olha esse exemplo, o menos 3 está aqui. Quem é que vem antes? O menos 4. Então, o antecessor é menos 4. E quem é que vem depois do menos 3? O menos 2. Então, o antecessor é menos 4, o sucessor é menos 2. Agora, menos 10. Ui, senhora, a reta vai até 5. Gente, a reta é infinita, tá? Então, vamos só pensar. Se eu tô vindo daqui para cá, então vai ser menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14. Então, ó, tô vindo e ele vai, quer dizer, diminuindo em valor, né? Então, vem menos 11, menos 12, menos 13. Então, quem é que vem antes aqui? Menos 11, o antecessor, e o sucessor vai ser quem? Menos 9, tá? Então, ó, menos 9, menos 10, menos 11 e assim por diante. E agora, menos 99. Menos mesma coisa. Vamos tirar o raciocínio, ó. 98, 99 e 100, porque eu tô diminuindo. Menos 98, menos 99 e menos 100. Então, quem é que vem antes? Menos 100. E quem é que vem depois? O menos 98. Antecessor menos 100 e sucessor menos 98. O que eu posso observar a distinção do positivo e dos números negativos? Os números positivos vai na sequência crescente na ordem. Agora, quando ele é negativo, para vocês não se perder, pode começar aqui de trás para frente. O antecessor, o sucessor e o antecessor. Só começar menos 2, menos 3, menos 4. Imagine essa reta numérica aqui, ó. Então, o número maior, o número, sem ser o negativo. Então, seria em ordem decrescente aqui. Só que aí com sinal de menos, não esqueçam o sinal, por favor, porque 11 é diferente de menos 11. Eu devo 11 e eu tenho 11 reais, são duas coisas totalmente diferentes, certo? Então, só tomar esse cuidado. Pode fazer esse raciocínio, só que ó, o antecessor é menos 100, o sucessor é menos 98. Distância de um ponto na reta numérica à sua origem. A origem é sempre o zero.
Quando eu falo em distância, eu estou falando de módulo ou valor absoluto. Por que valor absoluto? Quando eu falo distância, não existe distância negativa, né? No caso, distância de medição, eu andei tantos metros. Opa, eu andei 5 metros, eu andei 20 passos, né? Então, é sempre valor positivo. Por isso, sempre em relação à origem na reta, essa distância é chamada de módulo ou valor absoluto, porque ela vai ser sempre um valor positivo, tá? Como que a gente vai ver? Nesse caso aqui, ó, a distância de 0 até 4. No caso, imagina eu aqui, vou fazer uma bonequinha, andei até aqui. Eu andei 4 metros, se fosse em metros. Mas como a gente tá na reta, vai de uma em uma unidade, de 0 até 4 eu tenho quantas? 4 unidades. E agora aqui, ó, tô vindo do 0 até o 3, do 0 até o menos 3. Nesse caso, 1, 2, 3. Eu andei quantas unidades? 3 unidades também. Então, o valor é positivo, porque eu estou vendo a distância do 0 até o 3, que é 3, até o menos 3, que é 3 unidades. E do 0 até o 4, eu tenho 4 unidades. Por isso que é valor absoluto, porque é a distância entre a origem até um ponto, ou abscissa, ou número, tá? Então, essa distância é valor absoluto, é chamado de módulo. Então, tá aqui a observação, ó. O módulo de um número, diferente de zero, ele é sempre positivo. Então, sempre que eu falar em módulo, eu lembro de distância. E como isso é representado? Então, esse número vai estar representado sempre, não é chaves, não é colchetes, é esses dois, entre essas duas barras, tá? Por quê? É a mesma coisa que fosse a distância, ó, essa barrinha na reta até essa aqui. No caso, são 8, seria no caso do 0 até o 8. Então, ó, o módulo, a distância, ela tem 8 unidades. Então, o módulo de 8 é igual a 8. Como é que eu leio? Módulo de 8 é igual a 8. Outro exemplo aqui, ó, módulo de menos 3, foi o que a gente viu aqui, ó. Então, aqui é menos 3. Mas quando eu falo tem esse símbolo aqui de módulo, quer dizer que é distância de 3 unidades. Então, vai ser igual a 3. Lembrando, sempre que eu tenho um número negativo ou positivo, ele é módulo, então o número modular dele vai ser sempre positivo, tá? Então, como é que eu leio? O módulo de menos 3 é igual a 3. E mesma coisa aqui, ó, módulo de menos 10 é igual a 10. Tem o menos 10 representado aqui dentro das duas barras. Isso quer dizer que o módulo de menos 10 é igual a 10. O resultado vai ser sempre positivo, ok? Se o menos estiver dentro do módulo, certo? Deu para entender? Agora, números opostos ou simétricos. São opostos o que tem a mesma distância da origem. Então, quando a gente fala oposto, a gente lembra o contrário. E simétrico é a mesma coisa que oposto. Então, se falar assim, ó, qual é o simétrico de menos 2? Ou o oposto de menos 2 quer dizer a mesma coisa. Então, seria a distância do zero até a origem. Nesse caso aqui, ó, eu tenho menos 5 e 5, eles são números opostos, por quê? Do 0 ao 5 eu tenho 5 unidades, e do 0 ao menos 5 eu também tenho 5 unidades. Olha, ele tem a mesma distância da origem. Então, tem 5 unidades aqui, 5 unidades aqui. Só que, porém, eles são sinais opostos. Um é negativo e outro é positivo, tá? Então, o oposto de menos 5 é 5. O oposto de menos 1 é quanto? 1. O oposto de menos 22 é quem? 22. E o oposto assimétrico de menos 100 é quanto? 100. Então, olha, eles têm a mesma distância da origem, o mesmo espaço da origem, só que um é negativo, vem para a esquerda, o outro vai para a direita, é positivo, certo? Comparando os números. Quando a gente fala comparar, a gente vai falar maior, menor, igual ou diferente. Então, a gente tem essas opções de comparação. Ah, Pedro é diferente de Mário. São diferentes, óbvio. Ninguém, só se for gêmeos, né? Ah,
idênticos, mas tá ali, alguma coisa eles vão ter diferente. As brincadeiras à parte, quando a gente está comparando, então é maior ou menor nos números. Olha só, menos 4 ele é maior que menos 10. Por que que menos 4 é maior? Porque se vocês lembrar da reta, o menos 4 vai estar aqui, o menos 10 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, quanto mais perto do zero, maior o número, ó. Quanto mais para a direita, maior o número. Quanto mais para a esquerda, menor o número. Então, o menos 4 ele está mais para a direita, mais perto do zero. E o menos 10 está ali assim. Então, o menos 4 ele é maior que menos 10. Menos 30 é menor que menos 10, porque imagina, o menos 30 vai estar mais ou menos aqui e o menos 10 está aqui. Então, quanto mais para a esquerda ele é menor. Então, menos 30 ele é menor que menos 10, que estaria no caso aqui. Menos 15, ele é menor que menos 14. Então, isso, né? Ó, menos 15 tá aqui, o menos 14 tá aqui, que estaria o menos 13. Então, ó, quanto mais para esquerda, menor o número, quanto mais para direita, maior. Então, menos 15 tá aqui, ele é menor que menos 14. Menos 7, óbvio que é menor que 7. Aqui, ó, são números opostos ou simétricos, mas aqui, menos 7 vai estar aqui e o 7 vai estar aqui assim. Então, menos 7 é menor que 7. E 0 é maior que menos 1. Sim, o 0 vai estar aqui e o menos 1 vai estar aqui. 0 e menos 1. Então, o 0 ele é maior que menos 1. Tá aqui, 0 é maior que menos 1. E menos 21, ele é maior que menos 22. Por quê? O menos 21, vamos supor, tá aqui, o menos 22 está aqui. Então, quanto mais para a direita, maior o número. Então, o menos 21, ele é maior que menos 22, que vai estar ali, certo? Deu para entender, amores? Então, espero que tenha entendido o conceito, a representação na reta numérica, o conjunto dos números inteiros, os números modulares, a comparação, o que são números simétricos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande beijo a todos. Vou mandar algumas atividades e qualquer dúvida é só me chamar. Eu estou à disposição de todos a qualquer hora. Um grande beijo no coração de todos.